Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um EAV Esportes dessa semana. EAV Esportes sempre às 11 horas da manhã, ao vivo, aqui pela EAV TV, nos estúdios da PW Vídeo. E se você quiser nos assistir depois à noite, às 21h30, né, ele vai também pela TV aberta, pela TV+. Você pode verificar, aí o Bruno está botando já o card ali. Pela operadora Sat TV Ijuí, tem a cobertura em Augusto Pestana, Carazinho, Cruz Alta, Flores da Cunha, Giruá, Ijuí, Joia, Marau, Palmeiras das Missões, Panambi, Passo Fundo, Seberi, 3 de Maio, Vacarias. Pela Sinalnet, né? Pela Sinalnet, nós temos a operadora Porto Alegre, Canoas, Minas do Leão, essa é pela Tubarão. Porto Alegre, Canoas, Minas do Leão, Butiá, Arroio dos Ratos, Charqueada, Encruzilhada do Sul, Pantano Grande e Rio Pardo. Pela Sinalnet, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Ou seja, você não tem motivos para não assistir o EAV Esporte. Participe conosco desde o início do programa, como eu sempre peço para vocês, né? Vocês já estão acostumados. Entra no canal, ativa o sininho, se quiser receber as notificações, te inscreve no canal, é muito importante você se inscrever no canal, é importante para o nosso trabalho, para o programa, para o canal, para que a gente possa trazer muitas e muitas modalidades. Se quiser nos seguir também, o Instagram do EAV Esporte é @EAV Esportes e o meu pessoal é @EmersonBainisch. EAV Esportes, que tem o apoio incondicional da melhor agência de marketing esportivos do Brasil. Lógico que eu estou falando da 100% Esportes. A 100% Esportes tem 24 anos de experiências em marketing esportivos e comunicação. Acesse 100%esporte.com.br e conheça os serviços para gestão e patrocínios esportivos. O 100 do 100% Esportes é numeral, tá? É 100. Entra lá, fala com o meu amigo Vinícius Leal e tira o teu projeto do papel. Ele já tirou muitos sonhos, eu costumo dizer, muitos sonhos do papel lá e transformou em realidade. O teu pode ser o próximo. É um espetáculo. Hoje no EAV Esportes, uma modalidade que ela vive dentro do meu coração, eu posso dizer, não que as outras não vivam, mas porque eu a pratico, ou pelo menos deveria praticar mais, vou tomar um puxão de orelha aqui, há 11 anos, 2010, poxa, já passou tempo, faz bastante tempo, hein? Faz bastante tempo. Eu estou falando nada mais nada menos do que karatê. Você sabe o que é o karatê? Essa linda arte marcial? Então, quem está aqui para nos contar é o meu querido sensei, Juan Pedro Osório. Tudo bom, sensei? Bom dia, Emerson. Bom dia. Obrigado por ter aceito o convite aqui. Nós estávamos já namorando essa pauta, né? E esperei o senhor vir de Portugal, porque tem coisas de Portugal para contar. Obrigado mais uma vez. Queria saber do senhor, sensei, já para a gente começar na nossa audiência, pessoal que tem muita gurizada assistindo também sobre o karatê, tem gente que de repente tem a vontade de fazer essa arte marcial. Então a gente vai contar um pouquinho da história do karatê, entre outras coisas por aqui. E é sempre interessante falar na origem, né? Aquele beabá, onde é que se originou? Tem essa história de Okinawa, no Japão, é mais ou menos por aí? É por aí, mas é bem mais antigo do que isso aí, né? Ah, é? Então, se a gente for remotamente lá, nós temos, iniciou na Índia. Na Índia? Na Índia, tá? Na Índia, com uma arte marcial Silat lá. E teve um monge, o nome dele era Bodhidharma, os japoneses chamam de Daruma, que viajou da Índia levando o budismo para a China e encontrou lá naqueles templos os monges meditando e tudo mais, fisicamente doentes, né? Sim. E aí ele trouxe algumas práticas dessa arte, os movimentos, para fortalecer o físico deles. E ali surge o que nós chamamos de hoje de Kung Fu, que na verdade Kung Fu está errado, né? O nome é Wushu. Wushu? Wushu. Kung Fu significa tempo de prática. Tempo de prática. Wushu é o nome da arte, né? E aí, para quem olhou o Kung Fu Panda, tá? Vê lá as questões dos estilos, né? Sim, sim. Estilo do gafanhoto, da cobra, do macaco. Se baseiam muito em animais, né? É porque eles se espelhavam, né? Eles iam dentro do templo, iam para a floresta ou para a montanha, contemplar. E aí, quando voltavam, explicavam para o abade mor lá,
Ó, mestre, eu vi lá os louva-a-Deus lutando. Ah, como é que eles lutavam? Ah, eles lutavam assim, e aí tá, estuda, e aí se criavam os estilos, né? Aí depois, com o comércio, Okinawa é uma ilha que está no mar da China ali, entre Japão e China, e que por hora era propriedade da China, por hora era propriedade do Japão, tá? Mas teve muita influência dos chineses por causa do comércio. E ali vinham os chineses e traziam essas artes marciais de origem chinesa, né? E aí os habitantes de Okinawa, eles adotaram isso aí. No primeiro momento, chamavam de Tode, Te, mão, só isso aí. E mãos chinesas. Aí foi o professor Funakoshi, que deu origem ao nosso estilo. Ele não queria colocar nome no estilo dele, né? Então, o Funakoshi foi uma pessoa importante, é considerado o pai do karatê moderno, né? Sim. Ele é que padronizou, então... Então, ele era pedagogo, né? Sim. Ele era pedagogo, então ele foi fazer karatê por causa de problemas de saúde. Ele nasceu prematuro, problemas pulmonares e tudo mais, e viveu quase 90 anos. Então, para a saúde funciona, posso dizer. E aí ele, como professor de escola, ele criou um método de aprendizado. E o intuito dele, do karatê, não era somente a defesa pessoal, era para promover a saúde, né? Tá? E ele teve a felicidade que o imperador lá viu o trabalho dele, convidou ele a morar no Japão, e aí o karatê chega no Japão. E aí adota algumas posturas lá das artes japonesas, né? Do kendo e tudo mais, conforme os mestres. Do kendo, que é a luta com espada. Com espada. Né? Por isso que a postura do karatê é a guarda... Do karatê Shotokan, vamos dizer Shotokan, assim. Que é tá? Porque os karatês de Okinawa ainda estão bem mais tradicionais, né? Alguns estilos lá, Kobayashi, Shitoryu. Tem muita variação de estilo dentro do karatê? Sim. Existem várias vertentes ali, vários estilos de karatê, muitos. Posso dizer que tem uns 200 estilos. Os mais conhecidos, eu acho que é o Shotokan, que é o que a gente pratica. Shotokan é o mais conhecido, tá? Existe um mais popular lá, que é o Kyokushin, que não se sabe se é realmente karatê ou se é uma luta de contato. Mas tem Goju-ryu, tem Shitoryu, Wado-ryu, Kinyu-ryu, Okinawa-te, tem muitos estilos. Tá? Aí vai vertendo por aí. Vai, conforme era... Okinawa ela se dividia em 3 setores, né? Tinha Naha, Shumari, Shuri e Temari. Tá? Então, conforme os habitantes daquela região, eles adaptavam para ser o meio. Tá? Então, tem o Naha-te, que é as mãos de Naha, o Shuri-te e o Tomari-te. Tá? Então, pescadores, agricultores, administradores, conforme era a região, surgia um estilo de karatê. Isso também já era pensando no surgimento de algumas federações, vamos dizer assim? Não existia. Inclusive, isso? por muito tempo foram banidas as armas, né? Sim. O Império Japonês ocupa Okinawa e proíbe o uso de armas. E os aldeões precisavam se defender e usavam ferramentas de trabalho. Tá? Sim. Bastão, o chaco é uma ferramenta de trabalho. Tá? O sai, que é uma foicezinha que era para colher o arroz. Sim. Eles foram adaptando as ferramentas para usar como armas. Tá? E cada um foi adaptando conforme a sua... Conforme o... Talvez, me corrija se eu estiver errado, conforme, inclusive, a sua atividade econômica lá, a sua atividade também, profissional. Tá? O cara que era pescador, ele tinha um tipo de ferramenta. O cara que era agricultor tinha outro tipo de ferramenta e assim por diante. Imagina, nós temos uma posição que se chama Neko Ashidachi. Neko é gato em japonês, então é a posição do gato, onde eu fico praticamente com todo o peso do corpo na minha perna traseira e somente a pontinha do pé dianteiro no chão. Tá? Mas para que essa posição? Porque era usado isso aí como estratégia, era na praia, na areia, então o sujeito com o pé da frente, dianteiro, jogava areia nos olhos do oponente para distrair e poder ganhar, pensei ele. É a adaptação mesmo, adaptação da natureza. Mas não havia muitos estilos. Os grandes mestres, Matsumura e outros mestres, eles criaram um kata. Tá?
O karatê nós dividimos em três ramificações, né? Kata, Kihon e Kumite. Tá? O primeiro que surge é o Kumite. Kumite literalmente... Kumite é luta. Literalmente se diz entrelaçar as mãos. Tá? Então o meu colega me ajuda a entrelaçando as mãos a colocar em prática. Surge primeiro uma luta, né? E a partir da luta, o mestre lá que lutou disse, bom, espera aí, como é que eu fiz isso aqui? Teve um cara que me atacou aqui, eu defendi aqui. Ele começou a analisar a luta. A luta. Para dentro da luta criar, tirar kata. e criar um kata. Um kata. Tá? Com os movimentos da própria luta. Com os movimentos da e, luta. Lógico, pulindo, aperfeiçoando, né? Óbvio, tá? E se preparando para lutar em várias direções, contra vários oponentes. Essa é uma coisa bacana que o karatê tem, né? É uma luta que, como não existem as pegadas, existem, mas são escondidas. Mas o propósito não é pegar, projetar, derrubar, como outras artes marciais. Então ele me permite lutar com mais de um oponente, né? Sim. Já nos primeiros katas que a gente treina, se luta contra 8, né? 8 oponentes? Sim, cada vez que muda a direção, muda um oponente, tá? Então, o karatê, ele trabalha em cima do golpe único. Ou seja, um único golpe eu preciso... Finalizar o sujeito, né? E, lógico, às vezes esse único golpe não é o primeiro. Pode ser o segundo, o terceiro, o quarto. Mas eu tenho que acertar o sujeito com um golpe só e deixar ele fora de ação. E o kata, ele foi elaborado pensando nisso aí. Então, nos primórdios lá se treinava somente o kata. Né? E aí depois, para facilitar o aprendizado, se criou o Kihon. O que é o Kihon? O Kihon é o kata, tipo, sabe quando separa palavras em sílabas? Sim, sim. Tá? Separou a palavra em sílabas, separou o kata em trechos e se treina repetitivamente aquele trecho. Fracionou. Fracionou. Para facilitar o aprendizado. Mas o Kihon já é o kata, que é o movimento individual do atleta, já pensando na luta. Sim, tudo é pensado na luta. Sim, sim. Então, as três práticas, Kihon, kata e kumite, tudo tem que se pensar como luta. Se eu reproduzir um kata somente pela movimentação, não estou fazendo mais do que uma ginástica. Sim. O karatê não é ginástica. Embora traga todos os benefícios de qualquer atividade física. Futebol, natação, bicicleta. Qualquer atividade física te traz benefícios de saúde, né? O karatê é a mesma coisa. Só que o karatê, a gente está pensando, cada movimento que eu faço, como luta. Estou pensando para lutar e tem que funcionar. Sim. Mas tem também aquele atleta, aquele aluno que pode procurar o senhor e o seu dojo para fazer a arte marcial, mas não com o intuito, cada um tem o seu objetivo, né? Tem uns alunos que são mais competitivos, que vão para desenvolver o seu karatê e participar de competições, outros que vão para fazer o karatê, mas não querem participar de competições, e outros que vão fazer o karatê com um propósito de benefício socializar e benefício de saúde. Benefício de saúde. Isso ele ganha também. Tanto físico, eu estou falando físico, mas principalmente o mental, né? Sim, e, bom, muitas crianças vêm por orientação médica, né? Psicólogos, psiquiatras orientam treino de karatê para crianças que têm TDAH, que têm TOD, que têm autismo, que não conseguem socializar ou perdem o foco, né? Vou te dizer, karatê é chato, sabe? O senhor acha? Eu acho chato. Precisa muita persistência, precisa muita força de vontade, porque quantas vezes a gente repete o mesmo movimento, milhares de vezes. Né? Exatamente isso, porque então, aí pode passar, desculpa, Sensei, na cabeça do atleta que não está indo mais, a gente conhece alguns. que não está evoluindo, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. A gente não percebe, veja o sistema de faixas coloridas. Antigamente não tinha faixa colorida. Antigamente o sujeito entrava para treinar o karatê, a roupa, o kimono, que na verdade não é kimono, é gi, né? Gi. Gi é o nome da kimono é aquela roupa das geishas. Tá? Mas kimono somos nós aqui desse lado
do mundo que demos o nome? Sim, aqui no Brasil. No Por Brasil? exemplo, no Uruguai não chamam de kimono. Não? No Karate Gi. É Gui? Karate Gi, roupa para karatê. Como tem judô gi. Então, na verdade, nós é que popularizamos. Nós estragamos o sushi. Sim, começou a botar um monte de coisa no sushi. A pizza, imagina esse italiano veio, pizza de sorvete. Tá? Mas é só no Brasil que o Gui do Karatê é kimono? É kimono. Usam kimono. Como é que se diz? Se popularizou. Popularizou, né? Eu não sei por quê. Tá? Isso aí convém pesquisar. Por que kimono se chama? Por que usam o nome de kimono para as roupas de arte marcial? Tá? Então, tu vê nas fábricas, né? Sim, kimonos tal, kimonos tal outro. Já é vendido com esse nome. Já é vendido com esse nome. Mas como eu te falava, o sujeito usava essa roupa, que era uma roupa popular deles lá, e uma faixa para segurar a calça, uma faixa branca, né? Porque era da mesma cor. Só que essa faixa ela vai ficando encardida, né? E vai ficando da cor marrom. Quanto mais encardida ela estava, significava que mais tempo de treino tinha aquela pessoa. Até que, quando estava pronto, ele ganhava a faixa preta, o famoso kurobi, que é a cor que não mancha. Tá? E aí sim ele alcançava. Só que o que acontecia? O sujeito aqui no Ocidente ia lá, ele não conseguia perceber a evolução dele. Nosso modo de pensar é diferente, né? O asiático, ele precisa sentir para entender. Né? Ele é no próprio corpo. O ocidental, não. Ele precisa entender para sentir. Pra fazer. É o contrário. É o contrário. Nós temos um pensamento diferente. Cultura, né? É cultural, né? Aí nós somos muito cartesianos aqui, o Descartes e tudo mais, né? Então, o que acontecia? O sujeito ia lá, não conseguia perceber a evolução dele e acabava abandonando. Aí, para não abandonar, ou ia fazer um exame e não passava, porque então, não as faixas, elas são mais para uma visualização da tua evolução dentro da arte. Para exatamente o que o sujeito... O cara vai treina karatê e é sempre os mesmos movimentos, não que sejam os mesmos. Hoje tem uma metodologia e um programa para se trabalhar em si. Exato. Mas naquela época se fazia sempre a mesma coisa e se fazia sempre a mesma coisa com o mesmo vestimento e ele achava que não evoluía. Não Exatamente. As faixas então foram para dar um... Claro, mas o sonho de todo... Um motivo visual para ele, olha, que está evoluindo. Todo artista marcial, seja do karatê ou de outra modalidade, é chegar na faixa preta. Sim. Porque há essa visão, inclusive tinha há tempos atrás um programa na TV Bandeirantes, que era o Faixa Preta, que mostrava filmes de Kung Fu. E se acreditava que o sujeito, quando chegava na faixa preta, ele era o mestre. Né? E não é assim, a faixa preta é uma iniciação. Bom, agora tu está pronto para aprender. Porque ela tem 10 graduações. Né? Tanto é que a 10ª é póstuma, né? Póstuma. Ou seja, a 10ª seria a perfeição, né? Perfeição. E quando tu estás perfeito, tu é perfeito, tu não precisa estar nesse plano, né? Perfeito, a analogia é muito boa. Hoje na graduação do Karatê aqui no Brasil, o que a gente tem de mais graduado aqui? Acho que o Matida é um dos mais graduados, né? Assim, ó, dependendo das federações. Shihan significa que tem sensei e tem Shihan, né? Sensei seria a palavra usada para professor e em qualquer prática, assim, onde existe um professor, pode ser da cerimônia do chá, do Shadô, que é a escrita, ou qualquer outro, chama Sensei. Sensei significa nasceu antes, para aquilo. E Shihan já significa exemplo a ser seguido. Shihan. Então, a partir de uma determinada graduação... Shihan já são os karatecas com uma idade mais avançada também. E graduados, né? E graduados também. O que nós temos de Shihan hoje aqui? Nós temos aqui o Sensei Matida, é um Shihan, né? 8º Dan, pela JKA, né? Existem outros 8º Dan de outras organizações, tá? Sempre o mesmo estilo, mas de outra organização, por exemplo, a ITKF, né? ITKF ITKF é onde eu estava agora, tá? Essa camisa que eu trouxe lá de Portugal. ITKF é uma organização internacional de karatê tradicional. Então, foi criada na década de 80 lá pelo Sensei Nishiyama, falecido já. Tive a oportunidade de fazer curso com ele, né? E que viu que estava se desvirtuando muito.
Você sabe que, por exemplo, os americanos, quando eu falo americanos, falo de Estados Unidos, tá? Sim, sim. Eles gostam muito de enfeites e coisas, então eles colocaram kimonos coloridos, com faixa, que nem abrigo de Adidas, sabe? Sim. Estrelinha daqui, estrelinha de lá, muita... E se perdeu muito a tradição. E ele recupera isso aí. Ele cria uma organização que engloba 4 estilos diferentes de karatê e que cria modalidades para poder competir nisso aí e trabalhar o karatê de uma forma mais eficiente. Ele Mas sem perder as cientificou. suas raízes lá. Não, já recuperando as raízes. Recuperando claro. as raízes. Tá? Sensei, a nível global, então, aproveitando que você está falando da ITKF, que tem esse belíssimo trabalho justamente para recuperar o karatê, suas raízes, o que o senhor acha que, na sua visão, que é preciso para o karatê ser mais divulgado em nível, vamos botar assim, no Brasil ou mundial, que tem outras artes marciais que elas são mais badaladas, vamos deixar assim, talvez seja esse termo, e o karatê, não que ele não seja, mas de repente, o karatê hoje não é um esporte olímpico, por exemplo, né? Não, ele foi esporte convidado nas Olimpíadas em Tóquio, mas ele não é esporte olímpico. Existe assim, ó. O senhor é a favor ou contra do karatê ser esporte olímpico? Qual é o teu pensamento nisso aí? Eu sou contra. Eu acho que seria muito bom para uma divulgação e visualização do karatê, mas eu sou contra. Alguns esportes de luta que entraram nas Olimpíadas já se arrependeram, porque perderam a marcialidade. Veja bem, o karatê ele não é esporte, o karatê é arte. Arte marcial. Nós não estamos vinculados ao Ministério do Esporte, nós estamos vinculados ao Ministério da Cultura. Olha que interessante. Tá? Porque quando se pensa no lado esportivo, e eu acho que é importante, e eu sou árbitro, tá? Eu acho que as competições elas devem existir, porque te coloca à prova, existe emoções que a gente sente durante uma competição, seja lutando, seja numa apresentação de kata, que na academia a gente não sente. Tá? É o medo de errar, é o medo de levar uma pancada, tá? De não ganhar, ou aí a gente trabalha com a questão da vitória, da derrota, saber administrar, porque a gente ganha hoje, tá? Foi campeão hoje, mas amanhã pode ser outro. E se eu perder, como é que eu vou fazer para administrar isso aí, para melhorar? Tá? É uma superação, né? Então, eu acho importante que as pessoas, pelo menos uma vez, participem de alguma competição, nem que seja regional, estadual, coisa pelo estilo. Até para botar à prova o seu trabalho nos dojo que vem fazendo. Focar simplesmente na parte esportiva nos tira o que é a grandeza do karatê, né? Sim. O karatê não é... O karatê é muito mais do que chute, soco, pontapé. O karatê ele tem uma filosofia de vida. Quando a gente começa a treinar karatê, a gente não treina karatê por determinado período, como numa faculdade, por exemplo. Vou fazer faculdade, eu estou 5, 6 anos na faculdade, me formei, pronto. Posso fazer especializações, pós e não sei o quê, mas tem um limite. O karatê é para toda a vida. Eu tive uma imagem de um professor que faleceu, tá, com 80 e tantos anos. Eu não vou fazer nome aqui, mas eu tenho uma imagem dele na maca do hospital, treinando karatê, treinando o kata. Eu não quero expor ninguém, mas com 80 e tantos anos, morreu poucos dias depois. Tive curso com ele, inclusive. Sim, eu também. Tá? Mas olha só, que coisa bacana, né? O cara dedicar a vida dele assim. Agora perdemos dia 10 de outubro, agora perdemos um grande Shihan, o professor Shirai, tá? Que vem dessa linha também do tradicional. Shirai era de onde você Ele morava aí na Itália, tá? Em Milão. Tá? Sensei Shirai são professores que treinaram com o Sensei Funakoshi, né? Como o Sensei Nishiyama. Tá? Funakoshi, vamos, para quem não conhece, aí vamos situar. O Sensei Funakoshi foi o criador do estilo Shotokan, que ele não deu nome ao estilo. Tá? Quem deu o nome foi nos alunos, porque ele era poeta e assinava os poemas com pseudônimo, Shoto. Shoto, que é o apelido dele, eu acho. Shoto era o apelido, o pseudônimo. Ele assinava seus poemas como Shoto, que é o nome de um vento lá, como a gente tem o vento pampeiro aqui, né? Sim. Ou vento minuano. E aí, Shotokan, casa do Shoto, a escola do Shoto, tá? Olha aí só que legal. virou Shotokan, tá? Já, por exemplo, o estilo Goju Ryu, Goju, duro, mole, né?
Ryu estilo, né? Que espetáculo. Olha que aula que a gente está tendo de karatê. Nessa eu estou vindo, não estou participando. Nessa tu tá tirando que as proveito. terças e as quintas lá é um turista, né? Mas isso eu acho importante, cara. Acho que, de repente, os próprios filmes que a gente tem aí de karatê, por exemplo, agora saiu o seriado Cobra Kai, eu acho que isso vem ajudar a fomentar para que os atletas se estiguem nele à vontade, pelo menos, de conhecer o esporte. Vieram muitas crianças a mim por causa do seriado esse, o Cobra Kai, né? Cobra Kai. Que é inspirado no Karate Kid. Karate Kid, né? Que era muito legal. Poxa. Depois criaram uma versão nova com o filho do Will Smith e com o Jackie Chan. Mas aquilo mas ali Kung Fu. Ali não era Karatê, ali era Kung Fu. O nome é Karate Kid. É que assim, ó, para os americanos... Tudo é karatê? Tudo é karatê. Então é karatê japonês, karatê coreano, karatê chinês, mas tudo era karatê. Tá? Mas ajuda, o filme também... Ajuda porque a pessoa vai procurar. Eu recebi um aluninho, como é teu nome? Meu nome é Theo, mas pode me chamar de Falcão. Falcão, tá, tudo bem, Falcão. Aí eu vinha saber, porque eu pouco assistia, por causa do filme, que tem um personagem que o nome é Falcão. Tá, e que espetáculo. Sensei, a gente já falou um pouco dessa linha do tempo do Karatê, mas eu quero saber como é que o Sensei iniciou no Karatê, fazer uma digressão lá na sua vida, lá atrás. Eu era muito criança e nasci em Rivera, no Uruguai, e ali tinha um canal pequeno. O senhor é uruguaio, então? Eu sou uruguaio, mas minha mãe é brasileira, meu pai é uruguaio, então eu tenho as duas cidadanias. Tá? Aqui, a única coisa que eu não posso ser é presidente da República. Porque eu não nasci aqui. Mas nem queria. Fica no karatê, que é melhor. Deixa eu ficar assim. Mas eu posso ocupar qualquer cargo público sim. Ou me candidatar, se eu quiser, porque eu tenho a cidadania. Então, lá, criança ainda, tinha um canal de TV pequeno, tá? da cidade, que trazia coisas e havia um professor lá, o professor Vargas, que fazia as demonstrações. E aí eu, olhando a TV, ainda em preto e branco, né? Falei para minha mãe que eu queria fazer aquilo ali. E óbvio que para minha mãe, década de 70, eu tinha uns 8, 9 anos. Não, ela me colocou no inglês. Eu fui fazer inglês. E fiquei 10 anos aprendendo inglês, que é legal, muito me ajudou. Quando eu fui trabalhar, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 13 anos de idade, aí eu tinha meu salário, e aí eu consegui pagar a minha mensalidade e aprender karatê. Tá? E logo muito jovem, comecei com 13 anos de idade, com 15, 16 eu já auxiliava o meu professor, porque ele não podia, porque ele não era um profissional do karatê, ele tinha o seu trabalho e dava aula de karatê. Pode dar aula para mim, puxar o treino, isso aí, aí foi indo. Assim que começou a minha trajetória no karatê, já se vão 42 anos. 42 anos de karatê. 42 anos de karatê. Isso é uma vida dentro do karatê, né? É uma vida dentro do karatê. E hoje o senhor, há poucos anos atrás, o senhor criou o Instituto Shibumikan. Na verdade, sim, há quase 2 anos nós criamos o Instituto, nos filiamos diretamente à CBKT, que é a Confederação Brasileira de Karatê Tradicional, que por sua vez está afiliada na ITKF. Perfeito. Né? E esse instituto vai nos permitir fazer outros tipos de trabalho, como projetos sociais, sabe, angariar fundos e coisa assim, para trabalhar com essa gurizada aí. Aliás, nós temos umas fotos do Instituto, Bruno, se tu puder separar e botar agora para nós aí, da enchente, o Instituto Shibumikan também foi parceiro na questão de doações. Sim, nós arrecadamos, as fotos as amarelas aquela, Bruno. Usamos por gentileza. Assim que o Bruno acordar, o Bruno bota lá o Sensei. Vamos falando aqui. Ali, ó. Aê! Ali, ó. Nós arrecadamos... SOS Porto Alegre, mais isso aí. Arrecadamos algum dinheiro usando o CNPJ do Instituto, compramos... O Leonardo Delabare, que é quem está lá... Leonardo é secretário do Instituto. Sérgio. O Sérgio é nosso colega, que estava nessa instituição que a gente doou. Sim, tá mudando aí, Bruno. E aí... Bem bacana. É o jeito que o Instituto viu para poder, de alguma forma, ajudar. É que todo mundo foi atingido, não tem quem não tenha sido atingido direta ou indiretamente. Aliás, o senhor é uma prova viva disso, né? Eu fui diretamente atingido. Minha casa ficou embaixo d'água 2 meses, né? Que bonito lá, ó. Então, acho que é importante. Todo o dinheiro arrecadado foi entregue para essas instituições de caridade. O pessoal comprou muito o Instituto. Eu me lembro que comprou
muito cobertor. Depois da enchente teve muito frio, Muito né? frio, muito frio. Muito frio que o Instituto pôde fazer e fez muito bem feito, com parceria com a Faculdade Anhanguera ali também, que nos ajudou bastante. Tá o Léo, tá o pessoal ajudando aí. Ó. O Léo hoje é coordenador de Direito lá na Anhanguera, né? Que espetáculo, seu Leonardo Delabare. O Léo é nosso secretário do Instituto. Não, uma grande pessoa, Leonardo Delabare. Que tinha que ter... Aí, ó, Instituto Chibumbicã do Karatê se solidariza com a situação de calamidade enfrentada pela população e dá início a uma campanha de doação de valores via Pix que serão destinados à compra de mantimentos básicos para os centros de acolhimento da cidade de Porto Alegre. Então, esse foi o recado que o Chibumbicã passou lá em meados de maio, né, quando foi preciso fazer aqueles recolhimentos. Mas, Sensei, nós vamos voltar, vamos tomar uma aguinha, daqui a 2 minutinhos, só para o tempo do break aqui, a gente volta e continua mais os assuntos, porque tem mais fotos para mostrar, tem um livro que o Sensei participou também, e quero saber a sua experiência como arbitragem depois, na volta do intervalo. Fosse para Portugal, né? Isso? Portugal. Vila do Conde. Dá 2 minutinhos para a gente beber uma aguinha aqui e já voltamos com mais Karatê aqui no EAV Esportes. Você é apaixonado por vinhos espumantes e adora um ambiente descontraído e elegante, você precisa conhecer a Mercavino. Aqui você encontra uma adega com rótulos nacionais e importados e espaço para eventos. Tudo isso com atendimento personalizado e preço justo. Venha nos visitar. Estamos na Avenida Coronel Marcos, 642, na Zona Sul de Porto Alegre. Conheça a Thomson, solução gestão de lavanderia. Solução rastreabilidade de enxoval no giro, solução controle de ativos, solução rastreabilidade de paciente, solução controle de evasão. Tire seu projeto do papel, www.thomson.com.br. Voltamos ao intervalo, vamos reforçar aqui o texto da Cantinho. O melhor para o seu pet é na Cantinho. Há 18 anos criando laços de amizades e confiança com nossos clientes e colaboradores. Atualmente 4 lojas em Porto Alegre. Aqui na rua Coronel Claudino, 687, do bairro Cristal, Zona Sul. Na Otto Niemeyer, 3220, na Cavalhada. Na rua Pereira Neto, 1959, também na Cavalhada. E o pessoal da Zona Norte pode comprar lá na La Sarcegal, 502, no bairro São Sebastião. Ou se quiser pedir em casa, pede pelo contato aqui, ó, pelo WhatsApp. 51, né, código de área, 999 78 42 97. 999 78 42 97. Cantinho é a melhor escolha para o seu pet. Pessoal da área de gestão hospitalar, precisa de uma empresa que faça uma gestão e cuide definitivamente do teu hospital, da tua clínica? Então você deve conhecer a Thomson, que tem soluções para praticamente tudo. Gestão de lavanderia, vai mandar o seu enxoval para a lavanderia, vai saber quantos foi, quanto retornou, não mais por pesagem, mas por nome, rastreabilidade do enxoval dentro do hospital ou da clínica, controle de ativos, controle de evasão, gestão de bloco cirúrgico, início e fim de cirurgia e muitas outras soluções. Acesse lá thomson.com.br ou entre em contato, código de área 51 99 755 1818. 99 755 1818 e tira o teu projeto do papel. Thomson, onde você tem a necessidade, nós temos a solução. E se você não quer chegar mais atrasado no teu compromisso, tu já sabe, né? O teu aplicativo te deixa na mão, JS é a solução. Corridas personalizadas, vai te pegar em casa no horário, vai te largar na porta do teu compromisso, tu não vai mais te atrasar para aquele compromisso. Vai assinar o teu contrato lá do teu trabalho, com o teu cliente, a tempo, não vai mais perder negócio. Então entra em contato lá com o Josimar, 993, código de área 51, 993 80 1832.
993 80 18 32. Antes de mostrar a tabela da Copa SEG, Bruno e Miúdo, que dupla dinâmica, que é a Cagiva, nossa apoiadora Cagiva, agora mês de novembro. Alô, Vinícius Leal, nós temos que ratificar ali, né, validar as nossas ações que nós vamos fazer agora com a Cagiva. Você que está em casa você vai ganhar uma bola futsal oficial da Cagiva, uma bola de campo da Cagiva, futebol 7, de vôlei, handball, beach soccer, que mais que a Cagiva tem? Futebol 7, já falei. É uma gama de produtos que a Cagiva oferece e que nós vamos distribuir para você. Logo em seguida, em novembro, nós vamos mostrar, divulgar quais são as formas que isso serão feitas, mas não vai ser sorteio, não vai ser sorteio. Nós vamos pregar umas prendas para vocês aí que tem um grupo de futebol, de vôlei, uma escolinha de formação, e vamos doar essa bola para você aí, em nome da nossa querida Cagiva. Entra lá, cagiva.com.br e conhece toda a gama de material esportivo que a Cagiva tem para você. Bom, agora vamos para a Copa SEG rapidinho, Bruno. Vamos botar aí os jogos, a tabela de jogos. Copa SEG, Bruno, ali a tabelinha de jogos do último. Essa é a classificação, é a tabela de jogos. Isso aí, Brunão. Vamos lá. Os últimos confrontos que nós tivemos, Sport Show do meu amigo Rafael Aneri. Olha lá, ô Aneri. Empataste com o Jutô Dionísio do Maurício Borba, 3-3. Que jogão, hein? Panela da dupla, 13, Labarca 0. Labarca que é o próximo adversário do meu time lá. Charrua perdeu por 4-2 para o Barril Dobrado. O Barril Dobrado que é o time da Guaíba, lá até um dos candidatos a ser campeão. Galera do Baldaço, lá meu time lá, ó. Galera do Baldaço, que é a união do canal do Baldaço e a Rádio Galera. Ganhamos de 12-3 do time do Pifada. Esse foi a rodada passada. A rodada seguinte que vem é o Pifada pega a panela da dupla, juntou o Dionísio pega o Charrua, o Labarca pega a Galera do Baldaço. Rodada agora dia 2 de novembro, no sábado, que será no Grêmio Náutico União, viu? Não se esqueça, pessoal aí da SEG, dos amigos, Grêmio Náutico União. Perdão, Grêmio Náutico Gaúcho. Grêmio Náutico Gaúcho. Vai ser no Grêmio Náutico Gaúcho, da Praia de Belas, agora, as próximas rodadas da Copa SEG. E a classificação está aí na sua tela. Né? Xavier, Barril Dobrado, está com 15 pontos, disparado, classificado. Juntou o Dionísio também, está com 10 pontos, já está classificado. Na chave B, Panela da dupla com 12 pontos, já está classificado também. E o Charrua, com 9 pontos, ainda não está classificado, porque depende das últimas 2 rodadas. O Galera do Baldaço vem em terceiro, com 6 pontos. Se vencer o próximo confronto, fica com 9, empata e tem que tirar a diferença no saldo de gol e depender do confronto do Charrua também. Que o Charrua não vencer, aí pode ser que a Galera do Baldaço assuma a segunda colocação. Por isso que ainda não está classificado o Charrua. Em quarto lugar, o Sport Show do meu amigo Rafael Aneri, com 1 ponto. Tá certo, minha gente? Tá dado, tá passado aí o recado da Copa ASEG de Futsal 2024. Futebol de salão, o famoso futebol de salão, querido sensei. Futsal, Shibumikan. A união dessa... Como é que chegou esse nome, Shibumikan? Tem também um significado, né? Sim, tem significado. É o nome da minha academia, do meu dojo. Dojo significa lugar onde a gente vai encontrar o caminho, né? Então, dojo, as artes marciais, todas têm. Shibumi significa arte da perfeição, né? Eu peguei esse nome de um livro que eu li quando eu era adolescente, do Trevanian, Shibumi. E aí foi o nome do meu dojo, né? Que a gente busca sempre a perfeição, né? E aí, consequentemente, o instituto leva o nome Shibumi. Shibumi Ikan, que é a escola, né? Escola da arte da perfeição. O senhor falou em livro aí, o senhor também participou agora de um livro que vai sair agora, tem data já para sair? Sim, não, já foi impresso, só não recebi fisicamente. O Bruno tem a capa do livro aí, Bruno, para botar para a gente, por gentileza? Então é um livro em coautoria com outros colegas. Aê, né? Brunão! Karatê da Tradição e Inovação. Perfeito. Tá? Onde meu capítulo é sobre Karatê como um método terapêutico, que minha profissão é psicólogo, né? Então, utilizo muito da psicologia no Karatê e do Karatê na psicologia.
Elas se cruzam? Consegui cruzar as duas. Boa, Bruno. As duas foram. Quando é que vai? Quando tiver já sair os exemplares para comprar, Então, divulgar, o senhor nos avisa aqui que a gente Claro, divulga no programa. claro. Eu estou para receber, está na transportadora. Né? São 20 autores. Então esse ano sai. Cada um com seu capítulo. Não, já saiu, já está impresso. Só não chegou fisicamente. Vários autores, como o professor Hugo Arrigoni, tem um capítulo lá. Sei lá, o professor Zanca, lá do Mato Grosso. O professor Guaraci Tanaka, filho do sensei Tanaka, né? Também tem capítulo, entre outros. Jaime Sandal, né? São expoentes aí do karatê a nível nacional. Bom, sensei Arrigoni é uma lenda viva do karatê. Da velha guarda é o único que está ficando. Tá? Estive com ele agora em Portugal. Tá? Viajamos juntos, conversamos um monte. É uma riqueza isso aí, né? Poxa, isso é coisa que não leva para a vida toda, não tem experiência. Não tem preço. Não tem preço. Tá? O senhor falou de Portugal, o senhor foi com qual propósito e motivo para Portugal lá? A cada 2 anos acontece um campeonato mundial de karatê tradicional, assim como acontece do JK, que é outra linha, outra federação, vamos dizer assim, outra organização. E nesses campeonatos existe o Master Course, onde aperfeiçoamento técnico e tudo mais. Eu fui com o intuito de fazer o Master Course e me disponibilizei a arbitrar, porque eu sou árbitro internacional, tá? Então classe B. E aí eu pude arbitrar lá o Mundial, inclusive finais e tudo mais. Houveram algumas modificações bacanas na área da tecnologia, então, para quem acompanha campeonato de Karatê Mundial, vai ver que qualquer campeonato de Karatê, no kata se dá nota e se levanta uma prancheta. Lá nós trabalhamos com tablet, tá? E não mostrávamos a nota no tablet. A gente escolhia a nota e mandava para um monitor que ficava ali à vista de todo mundo, né? Então, isso já é tecnologia inserida no karatê. Também tivemos o VAR. Teve VAR no karatê? Teve VAR. Mas foi a primeira edição que teve. Primeira edição que teve VAR. Mas olha só como é que funcionava. Se o técnico reclamasse lá, olha, não concordo com essa penalidade ou não concordo, ele podia reclamar, ele tinha que pagar 50 euros. 50 euros para contestar o julgamento lá. Se ele tivesse razão, lhe era devolvido e era revertida a situação lá. Se não, a organização ficava com os 50 euros, né? Então, achei que era bem interessante. Porque senão, imagina, cada movimentação, cada coisa, para tudo para verificar, para olhar. Porque é muito rápido os golpes, né? Então, se nós cada um for assim, toda hora reclamar ou contestar, não vai ter luta. Numa competição, nós estamos trabalhando com entre 6 e 7 árbitros por área, né? Então, é muita coisa. É muito rápido. E o VAR aí, eles têm uma cabine lá específica? Não, ali tinha duas pessoas, pessoas, tá, que são 2 mestres, foi o mestre Eckner, sensei Eckner, lá da Bahia, também, 8º Dan, e teve um sensei dos Estados Unidos, o John Bell, que eram os encarregados de olhar e dar o falho lá, foi ou não foi. Tá. E o senhor achou muito mais acertos ou erros lá? Eu acho que não, foi muito bem acertado. Foi aprovado o VAR, na sua opinião? Foi aprovado o VAR, foi aprovado. Conseguiu corrigir alguns detalhes no sentido Corrigiu alguns detalhes e confirmou coisas que tinham sido corretamente julgadas dentro da área. Não, foi assim. E olha só, e aí, é verdade, foi assim. Porque assim, ó, quando a gente está na adrenalina da competição ali, às vezes a gente recebe uma pancada e nem sente. Sim. Não sente. Tá? Depois que vai sentir. Tá? Mas ali, não me bateu. Aí quando tu olha, não, olha só. É verdade, me bateu. O senhor, eu queria pegar um trechinho ali atrás rapidamente, antes de a gente botar as fotos. O senhor falou do karatê, que hoje ele tá enquadrado como cultura. Sim. Né? E não como esporte. Uhum. E exatamente por estar enquadrado como cultura, sente-se a falta, eu, como atleta e praticante de karatê, sinto isso, sente-se a falta do karatê ser inserido em faculdade, em escolas,
Até porque ele já está inserido como cultura, né? No Sim, Ministério da Cultura. Ele não está no Ministério do Esporte. Claro que isso no Japão, não vamos nem comparar com o Japão, porque no Japão lá a criança nasce e já tem isso dentro da cultura japonesa, né? O Sensei Funakoshi foi muito brilhante que ele inseriu dentro das faculdades, né? Inclusive lá existe competição universitária lá e tem time da faculdade de Takushoku, de Kokushikan e de outras faculdades, né? E aí, inclusive, qual é a linha que tu vem? Nós, por exemplo, viemos da linha da faculdade do Sensei Oishi, que hoje é o instrutor-chefe da JK, tá? Que é professor do Sensei Inoue, que mora em Buenos Aires, e dali essa nossa linhagem, minha linhagem, pelo menos. Tá? Só que eu vim para o Brasil, aqui existiam outras. Mas aqui no Brasil poderia ser facilmente inserido. Seria muito legal se as pessoas tivessem aulas de karatê no colégio. Existem programas que já tem, né? Sim. No Paraná, por exemplo, tem um programa de projeto social que é Piano Esporte, que chegou a ter 100 mil crianças treinando karatê. Porque a gente tem que entender também, se você me corrija se eu estiver errado, que quem luta não briga. Não. Então tem no popular, às vezes, quando fala assim, que eu faço qualquer arte marcial, qualquer. Eu já trouxe aqui, por exemplo, MMA, né, o meu querido amigo Marreta lá, que faz boxe, MMA. E como praticante de arte marcial, a gente conversava muito isso aí, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou botar meu filho numa arte marcial porque vai começar a brigar, muito pelo contrário. Não. Quem luta não briga. Se ele é uma pessoa estressada, uma pessoa que... Começa a ter uma começa a ter uma percepção percepção diferente, do né, perigo. Tipo, olha só, a gente conhece o nosso potencial de machucar alguém, né, porque machuca, Sim. E a gente não quer chegar àquilo ali. E consegue desenvolver uma percepção, uma questão de estar seguro, né, que se eu percebo que por ali não é legal, eu já não vou por ali, já mudo. Tá? É esse o intuito. Tá? Nós temos os primeiros... Tu consegue moldar a personalidade do ser humano. Na verdade, não é que eu moldo, ele se molda. Ele né? se molda. Ele se molda através do treino, né? Através da prática, através de tudo isso aí. Aliás, falar em treino e prática, Bruno, por gentileza, vamos botar uns vídeos aí para o pessoal que está em casa acompanhar, para a gente ir comentando em cima dos vídeos aqui. Isso foi no Nippon Country Club, foi em 2022. Isso é onde? Isso é aqui no Brasil? Isso é sim, em São Paulo, em Arujá. Arujá. Muda aí, Brunão. Aí, ó, Instituto Shibumikan, uma participação em algum tipo de... Ali foi nossa Copa Shibumikan, primeira copinha Shibumikan no Lindóia Tênis Clube. Foi o ano passado. Ano passado. Vamos lá, Bruno. Olha só que bonitas crianças. Isso eu acho fantástico, a inclusão das crianças no Karatê. Acho tão bonitinho. Vamos lá, Brunão. Olha aí, ó, a arbitragem ali, que é aquela. Ali é o Leonardo. Leonardo Delabare. Sim. Estava arbitrando o grupo nosso ali que participou do evento. Olha, ó. Competições, ali nosso querido João Pedro. Aquele é o meu querido João Pedro, é? Sim. É? E não sei, de outra escola, de outro dojo, não sei quem era, não me lembro. As crianças até que idade elas usam proteção ali? Até as 10, 11 anos? Até os 12 anos elas usam uma proteção. Uma proteção, né? Isso é importante. Essa foto eu achei fantástica também, porque pegou 2 mauashi no mesmo momento. Sim, exatamente. Mauashi, para quem não sabe, é aquele giro circular. Esse deve ser o Kihon, né? Esse é um comitê, mas é um comitê para criança que é pré-estabelecido. Pré-estabelecido. Aí foi na inauguração da orla ali, daquela parte da orla ali onde tem a pista de skate, eu não lembro como é que é. A gente foi fazer um treininho. O pessoal que está em casa aí, vão mandando mensagem aí, vão mandando perguntas, que eu já vou ler as perguntas. Né? Participem. Isso é um kata, né, Sensei? Isso é um kata, a gente está fazendo esse kata aí. Que bonito que o final do Professor dia, né? Matida. Olha, para um pouco nessa foto. Matida, para quem está em casa aí, provavelmente já deve ter, que não é praticante do Karatê, mas conhece um pouquinho, Matida é o pai do Lyoto Matida, o lutador de MMA muito famoso aqui no Brasil, né? Sim, no mundo. No mundo, né? No mundo, na verdade, né? É o UFC, né? É o UFC, que é exatamente. E a base do Lyoto Matida é o Karatê.
Ali aquele de barba lá é o nosso vice-presidente do Instituto, o Barbão lá, que é o Vico? o Paulo Vinícius, é o Vico? Vico. Isso foi no Lindóia Tênis Clube, onde eu dou aula, né? Sim. O senhor dá aula em dois endereços, né? Sim, no Lindóia Tênis Clube, aqui na Zona Sul eu dou aula na Sul Wrestling, na Mário Tota, 1843. Esse aí é o momento de meditação. Tá? Essa menina é minha filha, tenho 2 filhas que fazem karatê. Essa é a Érica. Essa é a Érica. Né? Bonito esse vídeo ficou, Sensei. Isso aí a gente gravou lá em Torres. Né? Foi fazer um treino e aproveitou e gravou. Isso é muito bonito. Esse é o momento que tu te encontra consigo mesmo. Ali, Sim, né? a gente pratica isso antes do treino e depois do treino, todas as aulas. 1 minuto de entrar. Tá? Aí um kata que a gente fez. Tá? O kata se chama Meikyo. Espelho limpo. Ela tá fazendo para lá e isso para cá. Ó. Uhum. E esses movimentos, para quem está em casa e tentar entender, do kata são simulações de lutas, como a gente já falou. Né? Então, uma luta simulada. Como a Érica fez agora o movimento ali, como se tivesse pego um bastão. Né? Sim, pega o bastão Então, cada movimento ele tem um significado, não é simplesmente um gesto. Tanto é que o próprio movimento ele é polido, não é de qualquer forma que tu faz o movimento. Tem uma técnica aplicada em cima de um movimento. Sim, aquilo é pensado para um movimento. Aí está ela treinando também na praia. O Basaidai, que é o meu Tokui Kata lá. Né? Significa romper a fortaleza. Esse eu gosto muito. Ele trabalha muito, tudo trabalha, né? Mas ele trabalha muito o quadril. Muito trabalho de de técnicas direções. duplas, tá? Muita força também. Da cultura do karatê hoje, o ocidental para o oriental, mudou? Teve muita variação, será? Sim, nós temos que adaptar, né? Nós não somos orientais. Se tu pegar o biotipo do asiático, ele tem as pernas curtas, então é diferente. A gente precisa adaptar, né? Sim. Tá? Isso é em Torres também, Cecê? Não, isso foi em Santa Catarina, que ela estava lá na praia treinando. Que legal, né? Isso estimula para quem está vendo também a praticar. Praticar em qualquer lugar se pratica. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Agora com 2 metrinhos de com a espaço. pandemia nós precisamos adaptar, nós treinávamos no metro quadrado, né? Porque se treinava em casa, eu precisei dar aula online, né? Sim. Muda aí, Brunão. Esse treino de luta. Né? Isso já é no Lindóia. É no Lindóia, espaço, né? alguns alunos treinando. Qualquer pessoa pode praticar o karatê, então. Qualquer pessoa. Eu tenho de criança crianças... até um idoso. Que queira iniciar no karatê hoje pode... Pode iniciar. fazer. Eu tenho crianças de 5 e até 70 e tantos anos de idade. Tá? Homem, mulher. Ó, Esse é o Kihon, né? A gente treinando. Aí tu vê, pela cor da faixa consegue ver a evolução, né? Então, o faixa branca vai fazer de um jeito, já o faixa marrom, preta já tem outra. Muito, muito legal. Quem quiser encontrar o Sensei hoje para buscar mais informações ou se inscrever no Instituto Shubumikan ou no Shubumikan Dojo, tem o Instagram aí, né, Brunão? Tá na tela aí. Tá na tela, o Brunão tá falando aqui. O Instagram, qual é o Instagram, Sensei? Ou o telefone aqui? Shubumikan Dojo, né? Shubumikan Dojo. Tem um instituto que foi o Léo que criou esse Instagram, então está direcionado para ele. Mas o telefone, o WhatsApp, né? WhatsApp, qual é seu número, por gentileza? 51 9973 8915. Ou Clube Lindóia, pode ligar para o Clube Lindóia lá e pedir informações. Repete seu número, por gentileza, o pessoal em casa não anotou. 519 9973 8915. Perfeito, perfeito. Vamos para os recadinhos aqui, que está bombando, o pessoal tá mandando aqui. O Anderson dizendo que está assistindo direto da UBS Mário Freitas. Melhoras aí, Anderson. Melhoras. Celta Academy Brasil, saudações desde Vigo, Espanha. Está assistindo o nosso programa. O pessoal da Celta Academia, eu estou em contato com eles para trazer eles
aqui no programa e contar o projeto deles, assim como ele já mostrou muitos projetos de muitas academias aqui, também vamos divulgar no Brasil. Obrigado pela audiência, está assistindo lá da Espanha, talvez teve acesso. Legal. Edgar Rodrigues, bom dia, parabéns pelo programa, obrigado. Gibrail, bom dia, grande Juan Pedro Sensei, esse é o Gabriel. Esse é o Gabriel. É o Gabriel. Ele tem ido nos treinos, o Gabriel? Às vezes ele aparece. Não sou eu que não tenho muita moral para falar disso e cobrar disso. Lauro José Lino da Cunha, Esporte é Vida, parabéns pelo programa, grande abraço. É o Pio, nosso craque do futsal, parabéns, Pio, obrigado, boa recuperação aí, hein. Rogério Ariotti, bom dia. Rogério, obrigado pela participação, Rogério, deve ser um dos seus alunos ali. Albair Camargo, bom dia, mais um grande programa cultural fundamental para o entendimento do esportes. Exatamente, Albair. O Rogério Ariotti mandando um bom dia também. O Everton, bom dia, mais um programa informativo de esportes, nos trazendo sempre grandes modalidades e nomes do esporte. O único programa da categoria que dá este espaço, incentivando mais pessoas. Abraço. É isso aí, Everton. Muito obrigado. Esse é o nosso objetivo, dar espaço para todas as modalidades. Você que está em casa aí, manda a tua mensagem que eu estou lendo aqui, ó. O Anderson aqui, ó. Esse aqui é o meu irmão. Avisa o Pedro que no próximo shopping na Praia de Torres, ele paga tudo. Tá bom? Agora começando o verão. Edgar Rodrigues, muito bom. Parabéns. Obrigado, Edgar. Ao repórter, meu amigo repórter Matheus Wolff. Bom dia, forte abraço, Emerson. Admiro muito o teu trabalho. Obrigado. Outra excelente entrevista do teu programa. Karatê era uma modalidade que só conhecia por filmes e séries. Bom, agora, Matheus, já está conhecendo. Aliás, está convidado a fazer. Tem aula experimental. Sim, é só fazer. Não precisa nem ter o gui. Não precisa nem ter o gui. Vai com a roupa civil, assim, normal, a roupa adequada. Paulo Vinícius de Andrades Vargas, o famoso Vico. É o Vico. Bom dia, um abraço para o Sensei Pedro e para ti, Emerson. Muito obrigado. O Anderson aqui mandando uma pergunta. Qual a diferença do Karatê e Kung Fu? Acho que mais ou menos o senhor deu lá no início uma... O Kung Fu é origem chinesa, né? O Karatê deriva do Kung Fu, né? Ele vem do Kung Fu, mas aí se adaptou lá para o que era a luta de Okinawa, né? Ele se deriva do Kung Fu. Sim, é derivado do Kung Fu. Na verdade, tudo vem da China, então. Da Índia, né? Da Índia, isso, perdão. Da Índia, né? Teve um processo cultural tremendo, cada um foi se colocando, se posicionando. Aí vai pegando, né? O que é bom e adaptando, né? Sim. Então, por exemplo, se a gente pensar no Kung Fu que se espelhava nos animais, quando chega em Okinawa, vamos, peraí, mas eu não sou uma cobra. Eu não posso lutar como uma cobra, então eu vou adaptar para o meu biotipo. Aí chega no Japão, pior ainda, né? Então trabalha muito a questão da verticalidade, né? A postura, a cabeça, por causa do Kendo, né? Sim. Para tirar mais proveito do teu biotipo. O senhor, como árbitro internacional de Karatê, o senhor tem uma visão, não diria diferente, talvez seja diferente, seja a palavra correta, do que Sensei, quando o senhor está lá arbitrando? Porque tem que ter um olho mais clínico. Tem que ter conhecimento do que a gente está arbitrando. Né? O que está se arbitrando, né? E sim, tu tem que saber. Porque tu vai dar uma nota ou vai julgar quem é melhor, né? Então, dentro do karatê tradicional, a gente avalia, por exemplo, os katas com 4 pontos básicos e 2 de habilidade, né? Então, a dinâmica do corpo, a forma, a força, a transição, como é que ele faz. E depois os pontos de habilidade, que seria a maestria e impressão. Aí, com isso, eu consigo avaliar um kata de outro estilo. Leva muito em consideração também o aluno, a particularidade do aluno. Em que sentido? Assim, no sentido, às vezes o próprio aluno ele pode ter algum problema motor, alguma coisa nesse sentido? Nesse caso, não. Nesse caso, nós temos categorias especiais. Tem categorias especiais? Tem modalidades especiais, por exemplo, para pessoas que têm problemas físicos ou problemas da ordem mental, por exemplo, né? Sim. Tem as modalidades especiais, tá? Sensei, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa. Bombou mais uma vez aqui o nosso WhatsApp. O programa, às 21h30, vai para todo o Rio Grande do Sul pela TV+.
Quero agradecer demais a sua participação aqui, me comprometo a voltar aos treinos. Exatamente, temos que chegar... Estou devendo isso, a vida está bem corrida. Kuruobi, né? Se o Gabriel está apavorado lá de lá, então não quer que eu chegue antes dele. Não pode, nós vamos chegar tudo junto. Não vamos chegar. O Luiz Amâncio também, um abraço para o Luiz Amâncio, pessoal da Academia do Chibumican, todo mundo lá, sem exceção. Para você que está em casa aí, muitíssimo obrigado por ter me dado a oportunidade de entrar aí na sua casa e levar o Karatê para você. Assista, participe conosco, te inscreve no canal, como a gente sempre faz. Muitíssimo obrigado e até quarta-feira que vem com mais um EAV Esportes.